Olá, meu nome é Diego e esse é mais um vídeo do DR Algébrica. Nesse vídeo eu decidi explicar uma característica interessante sobre a porcentagem. E essa característica é x% de y é igual a y% de x. Para resolver isso daqui e ficar bem claro, é interessante primeiro a gente começar a visualizar essa representação aqui como nada mais do que uma razão entre determinado número sobre 100, né, ou um número decimal. Por exemplo, vou colocar aqui 15%. 15% representa apenas a razão 15 sobre 100, que também é igual a 0,15. E se eu quiser extrair o valor por cento de um determinado número, basta apenas eu fazer o produto entre esse número decimal aqui, que é representado por isso, e o número que está em questão. Por exemplo, eu quero saber quanto é 15% de 20. Para isso, basta eu multiplicar 0,15, né, que é o valor decimal representado por 15%, vezes 20. Isso vai ser igual a 3, certo? E também a gente pode visualizar da seguinte forma. Eu quero 15% de 20. Eu vou fazer utilizando essa fração aqui. Vai ser 15 sobre 100 vezes 20. Só que é importante a gente lembrar que todo número pode ser escrito como uma fração, né? Por exemplo, o 20 aqui. O 20 eu posso escrever 20 sobre 1, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, assim como qualquer número vezes 1 é o próprio número. Então, e utilizando a propriedadezinha de multiplicação entre frações, né? Multiplicação entre frações é denominador vezes denominador, numerador vezes numerador. Para esse caso aqui, eu vou ter 300 no numerador, 15 vezes 20, sobre 100, 100 vezes 1. Basta apenas eu sair cortando os zeros, tá? 3 sobre 1 vai ser igual a 3. Ok? Sabendo disso, vamos voltar para a nossa característica lá. X% de y é igual a y% de x. Reescrevendo da maneira que eu acabei de explicar, é a mesma coisa de eu dizer x sobre 100 vezes y é igual a y sobre 100 vezes x. Tá? X% de y é igual eu escrever assim, tá? X sobre 100 vezes y, a mesma coisa para o outro lado da igualdade. Isso daqui, eu posso colocar um 1 embaixo do y, né? Y dividido por 1 é igual a y, apenas para deixar uma representação mais conveniente para a gente. E utilizar a propriedade que eu acabei de passar de multiplicação entre frações. Então, eu vou ter x vezes y sobre 100, que é igual a y, vezes x, y vezes x sobre 100. Ó, a gente tem a mesma coisa nas igualdades, né? Aqui, x vezes y é a mesma coisa de y vezes x, a gente já sabe disso da multiplicação, dividido por 100. Se eu multiplicar por 100 dos dois lados, a gente vai ter x vezes y igual a y vezes x. E na nossa multiplicação do dia a dia, a gente já sabe que fazer essa troca, né? Por exemplo, 3 vezes 2 igual a 2 vezes 3, que é 6. E, por exemplo, 4 vezes 10, que é igual a 10 vezes 4, que é 40. E assim por diante, tá? Sempre vai valer essa computaçãozinha. Agora, sabendo dessa característica aqui, eu vou passar um exemplo com números.
Pode ser o mesmo exemplo do que eu acabei de passar do 15, para poder facilitar também. 15% de 20 é igual a 20% de 15. Isso daqui a gente já sabe porque fizemos no início. É igual a 3. E isso daqui também vai ser igual a 3. Só que só para deixar mais claro, 20% é igual a 20 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,2. E como a gente já sabe como faz para poder extrair a porcentagem de um determinado número, vamos fazer o produto aqui. 15 vezes 0,2. 2 vezes 5, 10. E 2 vezes 1 vai dar 2. Só que tem um umzinho que veio do 2 vezes 5, né? E aqui eu vou ter 30. Como eu tenho uma vírgula em uma casa decimal após a vírgula, eu coloco uma vírgula aqui. 3 também. Então, a gente já viu, tanto mostrando com números gerais, quanto agora com exemplo, sempre vai valer. Você fazer x% de um número y é a mesma coisa de você fazer y% desse número x. Por exemplo, com números, 75% de 42 é a mesma coisa de 42% de 75, e assim por diante.